Nesse instante, nós vamos dar início em nossa reunião de oração. E eu desejo a todos os irmãos e irmãs que sejam muito bem-vindos à casa de nosso Deus, este local tão sagrado, aonde nos reunimos, em nome do Pai, também de Jesus, o nosso Salvador, para prestar a todos os santos e anjos o nosso louvor e adoração. E também aqui viemos em busca, para poder assim receber o que necessitamos, o que cada um merece, o que vamos estar pedindo através das orações. Desejo que toda a bênção e a graça de nosso Deus o Pai, juntamente com a paz de nosso Senhor Jesus, se manifeste em nosso viver, na vida de toda a igreja, que também possamos sempre ter junto de nós as virtudes do Divino Espírito Santo, ter o amparo, a proteção, a companhia da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e toda a bênção, o amparo e a proteção do profeta Santo Irmão Aldo. Estes santos, eles aqui vieram, eles aqui estão com esta missão de nos abençoar, de nos ajudar também a santificarmos, porque emana do Espírito Santo a sabedoria que nos santifica, que é a nossa doutrina, que é a nossa disciplina. E também vem dele, que é a fonte de todo o poder divinal, a bênção e a graça, nos concedendo o que cada um aqui tem o desejo ou que necessita buscar e pedir, e eles assim estarão concedendo para os apostólicos e apostólicas, e também aqueles que nos acompanham através da internet. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos, nesse instante, cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Todos em sinal de reverência, vamos assim orar. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, que o teu poderosíssimo nome seja louvado, exaltado e glorificado, ó Pai. Por nós que aqui estamos e somos os teus filhos, que também o nome de Jesus
nosso Senhor e Salvador, seja exaltado no transcorrer desta santa reunião de oração. Queremos louvar e exaltar ao bendito, poderosíssimo Espírito Santo. Igualmente a Senhora, ó Mãe Virgem Maria, igualmente também a Ti, Santa e querida Vó Rosa, ao Senhor, profeta irmão Aldo, recebam todo louvor e adoração, que vamos expressar através dos atos desta reunião de oração, que aqui está se iniciando neste momento. Que possamos assim ter toda ajuda, toda bênção, a paz do reino dos céus, para que tenhamos aqui a facilidade de executar os nossos dons e assim podermos alimentar nosso espírito, adquirirmos tudo o que é necessário para que a vitória em nossa vida sobre todo o pecado, o engano, as lutas, que a vitória seja alcançada, que possamos dar os sinais de nossa fé, a fé que aqui aprendemos, que aqui adquirimos, graças aos ensinos de nossa doutrina e disciplina, uma fé viva, poderosa, e que esta fé possa sim dar a oportunidade à Senhora Santa Vó, ao Senhor Santo Irmão Aldo, de realizar os grandes sinais e prodígios na nossa vida, no meio da família apostólica que representa o reino dos céus aqui nesta terra. Que tudo isto possa ser assim concedido no transcorrer desta reunião abençoada de oração, e que possamos cooperar, colaborar com tudo que aqui vai ser feito para exaltar e engrandecer os teus santos e anjos, querido e amado Deus. Portanto, cremos e confiamos que aqui está presente muitos santos e anjos poderosos, que esta reunião de oração está abençoada, e é por isso que declaramos ela iniciada, para a honra, louvor e glória, e que este louvor e adoração seja hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar o hino O Espírito Santo, é o número 82 do nosso inário. Igreja Apostólica
maior autoridade em espírito e verdade, poder representado por Jesus nosso Senhor, pela Santa Formosa, nossa Santa poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar. Poder que é o segredo da nossa felicidade, porque a Santa Voz é quem nos dá as vitórias e a prosperidade.
Eu sigo a Jesus neste caminho que vai para o céu, pois a felicidade que tanto almejava agora encontrei. Encontrei a vida, encontrei a paz, encontrei o amor, e ao lado de Jesus encontrei também o Consolador. No meu passado eu via um mundo de fantasia e encantador, cheio de atração, cheio de tristezas e multicores. Mas na minha alma eu sentia o peso da condenação, pois não tinha Jesus e o Consolador no meu coração. Agora
quero mais saber. Chegamos agora na parte, irmãos, da mensagem, e aqui no boletim nós temos uma palavra que fala sobre os sinais da fé, onde diz assim: estamos vivendo na era do Espírito Consolador. Deus concedeu todo o poder para salvar e santificar os contritos de coração que forem sinceros no crer, arrependerem-se, converterem e obedecerem à doutrina e disciplina apostólica, preparando-os para a vida eterna nos céus e para curar os enfermos e manifestar a sua glória e o seu poder através de sinais, bênçãos e milagres. A Santa Voz Rosa é esse Espírito Consolador. E o santo profeta irmão Aldo são santos hoje na glória de Deus e realizam em nome do Pai e do seu amado Filho, Jesus, grandes bênçãos na vida dos fiéis apostólicos. Segundo nossa doutrina, o povo de Deus deve viver em santidade para merecer a graça de Jesus, do Consolador e do santo irmão Aldo. E para ser santificado, deve produzir os frutos da fé, que também chamamos de sinais da fé. Ora, como sinal da fé, a nossa vida precisa ser condizente com a santa doutrina. Deve, portanto, ou nós devemos viver a verdadeira fé, praticando a disciplina da Santa Voz Rosa, que ensinou nesta igreja. E tudo o que faz ou que está dentro da doutrina e da disciplina é sinal da fé. Mesmo porque os incrédulos não conseguem obedecer. A Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo cuidam desta igreja e amparam todos os fiéis, sendo inclusive ajudados por todos os santos e anjos do reino do céu. Portanto, a Santa Voz e o Santo Profeta Irmão Aldo exercem o poder de Deus e realizam sinais, bênçãos e milagres. E os fiéis, confiando neles, quer para viverem em santidade, quer para serem mantidos com saúde e paz, produzem também os sinais da fé. Isto porque, recebendo a graça, testificam de Jesus, do Consolador e do Profeta Irmão Aldo. Deus não limitou a proporção ou o tamanho dos sinais. Por isso que a Santa Voz Rosa os faz, usando também o poder que concederam ao Santo Irmão Aldo, conforme o merecimento da igreja, do seu povo apostólico, e individualmente, dá também a cada qual conforme o seu mérito. Quando Jesus ensinou a fé em Deus, ele disse: e tudo que pedirdes recebê-lo-eis. Ao dizer tudo que pedirdes, ensinou que são ilimitados o tamanho e a natureza do sinal. E não restringiu o poder a uma pequena porção de bênçãos, nem especificou a espécie da graça e do amparo. Por isso que tudo é possível ao Consolador e ao Profeta Santo Irmão Aldo, em favor daqueles que merecem a sua graça. Também não limitou ao tempo passado o poder de bênção, milagres. E nem disse que no futuro, em relação à época de seu ministério terreno, os homens de Deus seriam diferentes. Tanto que pregou a unidade do Espírito e fez a promessa do Consolador e do último pastor. O que há no mundo é que os homens se entregaram ao pecado de um modo geral.
afastando-se do Espírito Santo do Pai. E daí estes santos não podem fazer as obras de Jesus em favor dos incrédulos, desobedientes, pois este é o princípio da justiça de Deus. Não se enganem, todo aquele que nega o poder de Deus manifesto nestes dias, através dos seus santos, para aliviar seu povo do sofrimento, nega a fé e o próprio Deus. Mas também todo aquele que afirma fazer curas e milagres, todavia tem uma vida cheia de pecado e até vício. Mesmo que faça algum prodígio, tal obra não é pelo poder de Deus vivo. Embora use muitas vezes do seu nome ou de Jesus, ou até de algum santo do céu. Afirmamos e provamos nesta igreja apostólica que nos tempos presentes, Deus o Pai voltou a operar na terra os mesmos prodígios e milagres que foram feitos por Jesus, uma vez que tem aqui seu tabernáculo, que é esta igreja apostólica, e que pôde enviar toda a unção do seu Espírito Santo através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vemos a fé confirmada pelas obras na vida dos santos profetas, na vida de Maria Santíssima, na vida de Jesus, dos discípulos do passado, como na obra desta igreja apostólica. Os sinais são também a prova de que Deus está conosco nesta igreja. Quando há verdadeiros milagres, prodígios e bênçãos na vida dos que creem e obedecem, o poder operante é verdadeiramente de Deus. Certa vez, antes de Jesus curar um cego de nascença, explicou que ia manifestar-se naquele homem a obra de Deus e acrescentou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ainda ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todos os verdadeiramente fiéis e santificados, que vivem com Jesus, com o Consolador e o Santo Irmão Aldo, guardam e praticam toda a sua doutrina, como ensinamos nesta igreja apostólica, produzem frutos bons. Quando dignos em sua maneira de viver, são honrados e com isso glorificam a Deus e os seus santos. Esclarecemos também que nesta igreja apostólica, somente a direção e seus pastores oram em favor de todos, e exclusivamente na reunião da igreja, inclusive através do programa Hora Milagrosa também. Não realizamos cultos, orações na casa dos irmãos ou hospitais, mas ensinamos a confiar em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó, no Santo Irmão Aldo, e se merecerem, estes santos os cobrirão com sua graça e lhe darão alívio, paz e saúde. Nossos pastores oram pelos que creem através do programa Hora Milagrosa, e em alguns casos urgentes, quando precisam de um conselho ou de uma oração, a direção atende os membros, os quais também podem pedir pelo site da igreja ou através de carta. Portanto, estimados amigos e irmãos, tenham fé, tenham bom ânimo e coragem para viverem os seus dias nesta terra amparados pelo bom Deus. Por seus santos, procurem através da oração estarem sempre em comunhão com estes santos. Sejam perseverantes, obedientes aos princípios que Ele mesmo, Deus, nos deu através dos nossos santos.
a doutrina, a disciplina desta igreja, para que um dia, quando terminar a nossa vida neste corpo, possamos alcançar a grande glória de entrarmos no reino do céu para todo sempre e vivermos para a eternidade. Nossas reuniões de oração são outro momento importantíssimo de demonstrarmos a nossa fé e confiança em Deus e nos seus santos. Trata-se de uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, onde os filhos amados de Deus, nós, o povo apostólico, nos unimos pela fé e suplicamos a bênção e a graça no momento da oração. Por isso, estimados irmãos, tenham muita fé, confiança e esperança, perseverando neste santo caminho que Deus nos proporcionou nesta santa igreja apostólica. Esta é a mensagem. Uma mensagem, irmãos, também contida no nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, e muito importante sobre a nossa doutrina apostólica, muito esclarecedora, porque às vezes, com o passar dos anos, principalmente aqueles mais novos na fé apostólica, ou até os nossos jovens, as crianças que vão se tornando adolescentes, muitas vezes surgem perguntas sobre a nossa igreja, a forma de vivermos, o porquê da disciplina, o porquê da nossa doutrina. E este assunto, ele esclarece muito esta parte da doutrina da igreja apostólica. Inclusive eu falei com os irmãos na quinta-feira passada, que a nossa igreja, ela tem esta perfeição em ser o único local na terra que aprendemos realmente a vontade de Deus, porque aqui a nossa doutrina foi Ele, Deus e Jesus, que se manifestando a Santa Voz Rosa, nos ensinaram. E posteriormente tudo foi se aperfeiçoando através do ministério do nosso profeta irmão Aldo. Mas o que eu quero que os irmãos observem comigo nesta mensagem, porque ela nos faz refletir bastante, de que a nossa fé, ela precisa ter obras. E isto, irmãos, não é algo que surgiu na doutrina de Deus somente nos tempos atuais, na era do Consolador. Isso Jesus mesmo falou quando ele estava cumprindo seu ministério aqui na terra. Jesus, ele disse assim, que toda fé sem obra, ela é nula. Ou seja, irmãos, não adianta apenas falar que cremos em palavras, ou clamar pelo nome dos santos e pensar que já é o suficiente para sermos abençoados. Porque Jesus, ele também disse quando esteve aqui, que naquele grande dia, quando tudo se findar, muitos chegarão e dirão, Mestre, eu preguei em teu nome lá na terra. Mestre, eu falei a muitos o teu nome. E Jesus disse assim, eu direi, porém, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Em um outro momento, irmãos, Jesus também ensinou uma outra parte importante, que é quando alguns dizem assim, eu aceitei Jesus na minha vida, Ele está no meu coração. Mas dê a prova de que Jesus está no seu coração. Vamos dar a prova de que Jesus está no nosso coração. Irmãos, nós ouvimos no final de semana uma mensagem que veio no boletim que diz de que o que nós falamos,
As palavras que saem de nossa boca, a forma de nós andarmos, a forma de nós nos vestirmos, isso tudo expressa o que está dentro do nosso coração. Se a pessoa fala palavra torpe, palavrão, nome feio, ele é uma pessoa que dentro de si está amargura, está os sentimentos maus do ódio, da raiva. Às vezes qualquer coisa que acontece fica nervoso e já fala tanta coisa. É o que está no seu coração. E Jesus, ele também falou sobre isto quando ele disse assim: bem falaste o profeta do passado. O lábio de vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, estas palavras de Jesus, elas nos fazem refletir hoje. Ela nos faz pararmos e pensarmos se a oração que nós vamos fazer logo mais, ela vai ser ouvida. Porque acabamos de lembrar que Jesus disse que não basta somente falar o nome dele, não basta dizer que ele está presente no nosso coração, porque ele conhece e sabe. E as nossas atitudes precisam provar isso. A nossa vida precisa ser um exemplo de verdadeiros filhos e filhas de Deus, para que os sinais da fé sejam verídicas. Hoje, na atualidade, a gente às vezes observa e se tem uma facilidade muito grande, onde às vezes pessoas e até famílias compartilham, por exemplo, numa rede social, as atividades da mãe cuidando dos filhos, os filhos muitas vezes indo para a escola, o pai indo para o trabalho, chegando em casa de um dia exausto de trabalho. As famílias então hoje compartilham, quase que a maioria, às vezes quando está indo para um passeio, quando está de férias. Irmãos, a utilização das redes sociais também demonstra se realmente a nossa fé é uma fé verdadeira. Irmãos, falando agora de nós, o povo apostólico, tem pessoas que às vezes até chega a dizer: eu amo muito a igreja, eu gosto muito da igreja apostólica, eu amo muito a Santa Vó Rosa, eu creio que ela é o Consolador, eu amo muito o profeta Irmão Aldo, eu creio que ele é o profeta dos tempos do fim, mas eu não estou na igreja porque eu não consigo obedecer a disciplina, eu não consigo seguir a doutrina da igreja. Às vezes tem pai e mãe que também falam: o meu filho ama muito a Santa Vó Irmão Aldo, mas ele não consegue aceitar a disciplina. A minha filha não consegue viver, obedecer. É o que Jesus disse, é uma fé, é um amor nulo, sem validade. Nós ouvimos aqui no início da mensagem que a missão da Santa Vó Rosa, que Deus concedeu a ela, e o coral cantou um dos hinos que disse: o poder da consolação é na vida dos humildes, dos sinceros e mansos, que ela prova o seu poder. E ela ensinou para nós, por ordem de Jesus, irmãos, que nós precisamos ter o mérito, nós somos os conhecedores da verdade. Então, como é que eu vou dizer que eu amo esta santa, se eu não aceito o que ela viveu, o que ela lutou para deixar para nós, o que este profeta lutou e nos deixou com tanta perfeição, para nos santificar,
para dar a nós o direito da nossa oração, que vamos fazer daqui a alguns instantes, ser ouvida. E o fiel apostólico tem esta certeza, esta garantia. Ouvimos aqui também sobre os sinais da fé, que são, irmãos, também faz parte desta mensagem, os milagres que recebemos. E muito bem aqui foi esclarecido, inclusive a saudosa missionária Odete e também o saudoso bispo Eurico, eles muito ensinaram. E temos as gravações até hoje, a pedido do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, eles ensinaram para nós que aí no mundo existem sinais também. É o que eu citei há pouco, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu tenho um filho, eu tenho meu pai, minha mãe que não está na igreja, não consegue obedecer a disciplina, não aceitou a disciplina, está no mundo e está sendo abençoado, igual se estivesse na igreja. Não é os sinais de Deus e do seu Espírito Santo. É lógico, e nós sabemos que em alguns casos, por misericórdia, e às vezes até por um mérito de uma mãe, é por isso que o irmão Aldo, ele sempre ensinou, que não é porque às vezes um filho saiu da igreja, que o pai e a mãe vai abandonar, desejar que se perca, que sofra, jamais. E ele sempre disse que o pai e a mãe precisa sempre nas suas orações estar pedindo por este filho, por esta filha, porque quando a pessoa passa a estar lá fora e o inimigo muitas vezes dominando aquela vida, às vezes até tenta voltar para a igreja, mas fica muito difícil, porque o inimigo não dá lado, não deixa dar tempo. E teve casos do nosso profeta falar para aqueles que saíram da igreja, aproveitaram o que o mundo ofereceu e muitos sofreram lá fora. Às vezes até perderam a preciosidade da juventude no mundo de pecado. E quando retornou para a igreja, indo falar com o nosso profeta, ele disse, a tua situação lá estava difícil. E se não fosse a oração da mãezinha, não era para ter dado tempo de voltar. O inimigo tinha acabado. Você teria perdido tudo lá. O que é perder tudo, irmãos? É perder até a salvação do espírito. Então existem alguns casos que pelo mérito da mãe, por misericórdia, o irmão Aldo tanto luta com a Santa Vó. Mas se a pessoa não fizer a sua parte, e num momento não se arrepender e voltar, vai chegar uma hora que não vai mais ter o que ser feito. Ele, Santo Irmão Aldo, chegou a dizer, eu muito lutei por ela ou por ele, mas eles não lembraram de mim, e eu nada pude fazer. E alguns irmãos, como ouvi e citei há pouco, dizem assim, mas eu recebi uma bênção, uma graça, e às vezes está numa desobediência na prática de tanta coisa errada. Então ouvimos aqui, faz parte da nossa doutrina, que o inimigo faz sinais. Tem muitos lugares aí fora, que às vezes até lá em cima está escrito o nome de Jesus, de Deus. Lá dentro se diz que faz muitos sinais e prodígios. Mas às vezes se fala mais o nome do príncipe das trevas lá dentro do que o nome de Jesus e do Pai. E ele, o inimigo de nossas almas, opera os sinais para iludir aquelas pessoas e achar que ali realmente estão ouvindo a voz do Espírito Santo falando em línguas que ninguém sabe o que se diz, ninguém entende o que está sendo falado. Irmãos, isto eu falo não é para criticar a ninguém. Muitos vivem assim iludidos.
Infelizmente. Eu falo isto para provar a nós a perfeição que aqui existe, que aqui está presente na Igreja Apostólica. E nós somos os maiores beneficiados. Por que então não saber valorizar? Por que então desprezar a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo com todo o poder que eles têm para nos abençoar? Irmãos, ela tem demonstrado e tem provado o poder deles na nossa vida. Um outro ponto antes de finalizar que eu quero também esclarecer a todos, segundo que o Santo Irmão Aldo nos ensinou, que os sinais do poder da Santa Avó, que também é possível através da nossa fé, na nossa vida, eles são manifestos no meu viver, no seu, no nosso viver, para o bem da nossa família. E assim é feito, irmãos, na medida certa. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o exagero e o fanatismo. Por que o Santo Irmão Aldo, para aprimorar e aperfeiçoar a nossa igreja, lá no final dos anos 90, por exemplo, ele proibiu das pessoas virem aqui no púlpito contar o seu testemunho? Porque havia exageros, infelizmente. Havia aqueles que às vezes pensava que para poder diante da igreja ser visto como alguém de muito mérito, às vezes contava tantas coisas que a veracidade daquele testemunho era até questionável. Alguns diziam ter conversado com os santos, com os anjos. É o que, se nós não tomarmos cuidado hoje, pode se infiltrar em nosso meio. Ficar dizendo que viu o irmão Aldo, que isso e aquilo, que ele apareceu na lua. Irmãos, o santo profeta irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos ensinaram que o poder dele é manifesto da forma necessária. Tudo que ele provou na minha, na nossa vida, todos os milagres que ele fez em benefício da nossa família, já não é o suficiente para nossa fé ser verdadeira, sem exagero? Por que seria necessário, como alguns dizem que viu lá em cima, não sei de onde, nisso e naquilo, se não há necessidade? Eu ouvi uma vez ele falando para alguns pastores: eu não quero exagero e fanatismo com meu nome. Em um outro momento ele disse: o meu poder é manifesto da forma necessária e que é preciso para abençoar o meu povo e aqueles que merecem. Vamos lutar, irmãos, para que os sinais da nossa fé sejam vistos pela nossa santificação, na forma de sermos, agirmos, de tratar dos nossos negócios lá entre a sociedade, ser honesto, para que o poder da consolação da Santa Avó do profeta irmão Aldo seja manifesto na nossa vida, na medida certa. Para finalizar, os irmãos lembram, eu me recordo que nos últimos boletins que o Santo Irmão Aldo enviou, ele estando no seu corpo físico, ele disse: se todos obedecerem e viverem os meus ensinos e conselhos, eu garanto a felicidade e a salvação. E foi além, ele disse assim: e grandes sinais e prodígios nós vamos contemplar no nosso meio, porque a Santa Avó Rosa vai ter a oportunidade de fazer estes milagres. Este que vamos pedir agora na oração, entregando que ela sabe o que é melhor para nós e que assim será feito. Vamos confiar, vamos crer e seremos felizes e bem-aventurados.
Nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a presença de todos, agradeço muito ao trabalho que todos fizeram, principalmente o coral, da forma que falei quinta-feira passada, está de parabéns pela quantidade de membros do coral aqui de Chapecó que têm comparecido nas reuniões de quinta-feira, do final de semana. Os nossos irmãos membros também, continuem assim, se esforçando, se dedicando, e convido aqueles que nos acompanham pela internet que também venham na próxima quinta-feira, venham no final de semana. Hoje já deu uma frequência maior do que a de quinta passada. E isto muito alegra os nossos santos e anjos que estão aqui presentes. Convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Vamos passar para a parte da oração. Vamos cantar o hino Glória e Louvor. É o número 81 do nosso inário. Vamos cantar o hino Graças, Graças a Deus, o número 179. Todos em sinal de reverência, vamos orar para finalizarmos a reunião de oração de hoje. Oremos. Ó Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui para finalizar esta reunião, sendo gratos a Ti, louvando e glorificando o Teu nome bendito e poderoso, ó Pai. Igualmente de Jesus, o Filho amado, do Divino Espírito Santo que foi dedicado a esta reunião de oração. Também somos agradecidos à Santa Mãe Virgem Maria, à Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, que tudo fazem em nosso benefício, por estes ensinamentos que nos deram para que os sinais verdadeiros da fé sejam vistos e contemplados, e que possamos até mesmo ajudar a salvar muitas e muitas criaturas para o reino dos céus. Neste momento, pedimos a Ti, Santa Avó, por estes nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração. A Senhora sabe o que eles te pedem, o que necessitam, o que cada um merece. Junto com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, com Jesus, visite os lares, abençoe a vida destes irmãos que estão aqui, dê a eles a recompensa pelo amor, pela dedicação, a oração que eles fizeram há pouco, as mães pedindo em favor dos filhos, das famílias, aqueles que necessitam de uma bênção, às vezes até aqueles que estão no mundo sofrendo tanto, padecendo, escravos de sentimentos ou de vícios, sentimentos maus, que sejam estes fortalecidos para que tenham força e coragem para voltar a este santo caminho. Também neste momento lembro, ó Jesus, dos que não estão aqui por motivo justo, que também sejam abençoados
fortalecidos em seu viver e na fé também. Neste momento, querido e amado Deus, abençoe estes que aqui estão, que te servem, estes que frequentam a congregação de Chapecó. Tem também misericórdia e abençoe os nossos ouvintes da Hora Milagrosa. Nos ajude para que possamos nos santificar cada vez mais e termos o mérito para receber o que pedimos na oração. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam a bênção e a graça destes santos e anjos, e que as virtudes do Divino Espírito Santo, que nos dá sabedoria para nossa santificação, esteja sempre junto de nós, para que sejamos felizes e bem-aventurados, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, a nossa reunião está encerrada e até uma próxima oportunidade.